conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei pro lamaçal, tudo isso porque quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus, pois das trevas que eu vim encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-te o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Foi assim que ele me salvou. Que maravilha! Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo e derramou sangue tão puro, porque para purificar um imundo como eu, só um sangue tão puro quanto o sangue de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus que ele é acessível a mim e a você. Bom dia, gente. Seja bem-vindo aqui na nossa caminhada de oração, nossa segunda-feira, gente, começando aqui na presença do Senhor. Que bênção, como é gostoso a gente começar o dia buscando a face do Senhor, né? Como é gostoso a gente começar o dia sendo iluminado pela luz do sol, mas também tendo entendimento iluminado pela luz da presença do Senhor, da sua palavra, da sua direção, fazendo a gente retomar o sentido e o propósito da nossa existência aqui. Eu queria, antes de conversar com você, rapidamente, eu queria fazer uma oração agora, entregando esse tempo aqui ao Senhor, que você que chegou aqui, que você não saia sem ter recebido do Senhor aquilo que Ele tem, a mesa que está posta para mim e para você aqui agora de manhã, a gente tomar um café da manhã delicioso, né? Bem nutritivo para a nossa alma, para a nossa mente, para o nosso coração, para que a gente possa ter potência aí para aguentar o tranco que a vida nos prepara para hoje. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Pai bendito, por mais um dia, pelo ar que respiro, por cada batida do meu coração, ó Pai. Te agradeço pelos irmãos, ó Deus amado querido, seus filhos que comigo se reúnem aqui nesse momento, Pai. E quero pedir ao Senhor que o Senhor aceite a nossa vida como oferta no teu altar, ó Deus. Que o Senhor venha nos dar, ó Pai, a correção necessária, que o Senhor venha nos dar o consolo necessário, que o Senhor venha nos dar o alimento necessário, que o Senhor venha nos dar a direção, Senhor, a fim de que não estejamos aí, ó Pai amado, perdidos ao vento, Senhor amado, desgovernados, mas que estejamos, Senhor, voltados para o eixo, ó Pai, do caminho reto, que é o Senhor, ó Deus. Nos guie e nos cure mediante a Tua palavra, e que eu te peço em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, eu estava meditando agora há pouco sobre Tiago,
irmão de Jesus, que escreveu a Epístola de Tiago, né? E Tiago era chamado, reza a tradição que Tiago era chamado de joelho de camelo, porque ele tinha os joelhos grossos, calejados de orar. E quando eu vejo esses testemunhos de oração assim, eu fico, meu Deus, como eu oro pouco. E está aí a chave. A gente fala de oração, por isso a gente tem essa caminhada de oração aqui, para encorajar você, né? E Tiago fala uma coisa aqui que me deixa assim, sempre, talvez essa seja uma das maiores dificuldades que nós seres humanos temos. Ele diz, olha, sabeis, no capítulo 1, no versículo 19, tá? Para você que quiser anotar aí. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago fala sobre sabedoria, sobre o dia a dia, sobre o chão da vida, sobre a maneira de aplicarmos aquilo que o Evangelho ouvido, a forma que ele se transforma em vida, ele se transforma em novo estilo de vida. E se tem uma coisa que você e eu precisamos para viver nesse mundo é de sabedoria. Ninguém adquire sabedoria sem ouvir. E vamos combinar um negócio, a gente é ruim para ouvir. A humanidade, de uma forma geral, nós somos péssimos ouvintes. Você já notou que você de repente vai contar alguma coisa para alguém, eu também tenho uma dessa, né? Nem espera você concluir. Mas eu também, eu tenho a dor que você vai se abrir com alguém diz, não, mas a minha doeu mais. Narcisistas, nós somos precipitados, nós somos, a gente olha muito para o umbigo da gente, a gente tem dificuldade para ouvir, é por isso que irritamos facilmente, é por isso que passamos muita vergonha, por isso que a gente paga muito mico, é por isso que a gente envergonha também, de vergonha alheia aqueles que nos cercam, aqueles que nos amam, pela nossa falta de sabedoria em ouvir. A sabedoria, ela vem primeiro ouvindo, por isso ele diz aqui, olha, ele faz aqui uma injunção, né? Uma orientação de forma mais, todo homem seja pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Tardio para falar, mais tardio ainda para se irar. Eu fico olhando como nós somos. A gente gosta de. A gente desabafa até na rede social, não é? Manda indiretinha, grita a dorzinha e achando que estamos assim arrebentando. Agora eu falei para fulano, vou colocar no lugar dele. A gente vive as guerras aí das opiniões, quanta opinião, e todo mundo quer ter a sua opinião ouvida. Mas o caminho da sabedoria, o caminho do bem-estar, o caminho de ter uma vida de paz, ele passa pelo saber silenciar, pelo silêncio. O silêncio habitado por aquilo que procede da boca de Deus. Nesse ano de 2020 que se passou, nós já estamos no 21, né? Foi um ano assim que a gente, de certa forma, foi obrigado a se aquietar. E isso, para mim, particularmente, foi espetacular, foi maravilhoso, porque na minha solidão, nas minhas madrugadas, às vezes, a gente era obrigado a ficar quieto, né? Sobretudo quando eu fui acometido pela Covid, você tem que ficar mais isolado ainda. E aí, assim, Deus foi tão generoso que eu pude retomar e pude recomeçar a cultivar algo que de repente estava esquecido em mim, que é exatamente o silêncio, exercitar o silêncio e
o se retirar em Deus. Por que a gente faz tanta besteira? Porque a gente não tem o hábito de se retirar no silêncio para ouvir Deus. A gente diz que a gente não tem tempo. E meu celular, eu não sei o seu, o meu tem, ele manda semanalmente a média de consumo diária, de exposição diária, e ali ele coloca ali cada aplicativo que eu uso. E eu estava vendo que às vezes a gente desperdiça tanto tempo abastecendo a nossa alma com futilidades, a gente se alimentando não do que procede da boca de Deus, mas do que sai, do que é vomitado pela boca do mundo. E aí a gente começa a vomitar as mesmas coisas porque a gente não está pronto para ouvir. A gente está pronto para falar e é por isso que a gente se ira. A gente só pode controlar, irmãos, a nossa precipitação no falar e no irar quando a gente olha para Jesus. Por exemplo, você vai ver que Jesus ele tinha a correria do seu dia, mas ele tinha o hábito de se retirar, de se aquietar, de ir para longe, de se afastar do burburinho, do movimento, desse fluxo e refluxo, para se aquietar com Deus. É só aí que você e eu podemos adquirir a densidade de um caráter que vai sendo cada dia discernindo, porque quando você aprende a ouvir, quando você aprende a fazer silêncio, você discerne fingimentos do outro, você discerne carências do outro, você discerne verdade no outro, a gente vai começando a luz, né? Você se aquietou, a água, quando ela fica quieta, baixa, né? Aquelas substâncias que tiram a sua visão, aí você vai ficando mais sábio, você vai ficando mais comedido e você vai tendo uma verdadeira qualidade de vida que não consiste nas coisas que você tem, nas posses que você tem, mas naquilo que te habita. E quando habita em você a paz do Senhor, que ela só é adquirida na mesma medida em que a gente faz silêncio e ouve o Senhor. Até para orar. Salomão diz, olha, quando você for na presença de Deus, sejam poucas as suas palavras. Porque Deus está no céu e você na terra. Fala pouco. Jesus disse, olha, que na nossa oração não é pelo muito falar que a gente é ouvido. Por que a gente fala demais? Porque a gente não ouve Deus. E se a gente não ouve, a gente não crê. A gente fala os mesmos assuntos, a pauta do nosso assunto com Deus é o mesmo. Porque a gente não ouve Deus e a gente não crê. Vamos ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir. E esse é um exercício diário. Não é? Da mesma forma que eu não sou nenhum especialista em educação física, mas assim eu já outrora já fiz assim academia, por exemplo, e a gente sabe que para que você possa obter um resultado para aquele objetivo qual você propõe o seu exercício físico, é preciso haver o exercício combinado com a alimentação. Assim também na nossa vida espiritual. Você às vezes hoje não está em forma, né? Você não tem essa paciência para ouvir, você às vezes é precipitado, quando vê já falou, e às vezes essa palavra ela produz estragos que você vai gastar uma vida inteira tentando consertar e não conserta. Quantos de nós já não teve esse tipo de comportamento que a gente se arrepende do que fala, mas a gente combina, a gente vai exercitando o silêncio e nutrindo o nosso silêncio com aquilo que procede da boca de Deus. Encha-se da palavra. E o que vai acontecer? Primeiro vai ter verdade, porque a gente vai estar na quietude, no silêncio, a verdade vai confrontar a gente, não tem cura sem verdade. A gente vai ser livre da loucura de imaginar que podemos ter paz celestial, trilhando o caminho da mentira, do mundo, do fingimento, de fazer de conta que da pose, da impostação, do truque, da máscara. Não, a gente vai se desnudar diante do Senhor e aí a gente vai conseguindo ouvir mais, com mais sabedoria. E aí a gente vai entender que a vida com Deus, ela é muito mais do que simplesmente
essa paz lá depois do túmulo. A gente vai andando na senda estreita da paz aqui. A paz que excede entendimento, a paz que guarda o coração da gente, ela vem pelo silêncio, pelo aprender a ouvir. E mais ainda, a gente ser tardio no se irar. Porque, como diz Tiago aqui, a ira do homem ela não faz a justiça de Deus, ela não opera a justiça de Deus. A nossa ira, ela costuma ser, a ira na precipitação, ela costuma ser catastrófica para a gente. Ela costuma ser algo que estraga a gente. Todavia, quando a gente se ira da maneira sadia, né? Às vezes ela é até necessária, a gente se indignar com a gente mesmo, a gente se indignar com alguma situação, para a nossa própria saúde psicológica, mas não vai ser uma ira pecaminosa, uma ira na precipitação, uma ira que vai prevalecer o ego da gente. Eu queria deixar essa meditação para você nessa manhã e crendo que não há outro caminho para a vida que não seja o caminho do Evangelho do Senhor Jesus. Ser instruído dia a dia na palavra do Senhor. Porque é aí que está a vida. É aí que está de verdade a paz que você tanto busca. É aí que está de verdade aquilo que o mundo fica buscando em tantos caminhos, em tantos ídolos do coração, em tantos projetos, tanta movimentação, e não vai encontrar, porque a vida de verdade está no Senhor Jesus Cristo. E o próprio Tiago diz um pouquinho antes, se alguém de nós necessita de sabedoria, vamos pedir ao Senhor. Peça, porque Ele a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Mas Ele diz, mas vocês têm que pedir, sabe como? Com fé, acreditando, porque aquele que não acredita, aquele que pede sem fé, é como a onda do mar, né? É aquele de ânimo dobre, aquele bipolar. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, para que você e eu tenhamos estabilidade, que a gente peça e descanse. A gente não descansa quando a gente pede porque a gente não crê, a gente não confia em Deus, a gente é repetitivo nas nossas palavras que não brotam do coração. Que você e eu encontremos hoje a verdade de Deus em nós, para que a gente possa aprender a ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, para que a gente não mate de vergonha a gente mesmo daqui a pouco, não empesteie a nossa ambiência ao nosso redor, não envergonhe aqueles que nos amam, não deixe em situação constrangedora aqueles que convivem conosco no trabalho, na escola, na família, para que a gente seja luz. Você e eu fomos chamados por Jesus para sermos luz no mundo, sal na terra. Amém? Portanto, eu gostaria de orar também por você nessa manhã, para que o Espírito Santo de Deus visite você com sabedoria e que você que tem aí esse pedido de oração aí, a gente vai orar colocando, o Senhor se agrada quando a gente confia nele, entrega a ele e quando a gente ora uns pelos outros. O próprio Tiago, um pouquinho mais na frente, ele diz, muito pode, na sua eficácia, a oração do justo. Que a gente compartilhe, a gente ajude um ao outro, carregando as suas cargas, a gente abençoe um ao outro, isso vai produzindo, assim, um agrado ao Senhor, isso vai espantando o diabo, isso vai curando a gente por dentro e por fora. Eu quero interceder por você e queria te pedir também que você se associe comigo nessa intercessão. As pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão acamadas, as pessoas que têm entes queridos hospitalizados, enfermos, as pessoas que estão aí passando por dificuldades em relacionamentos familiares, no trabalho, as pessoas que estão com escassez material, as pessoas que estão com ansiedade, ou seja, enfim, a necessidade que for, o nosso Deus é o Todo-Poderoso e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então vamos juntos orar? Você e eu? Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor me dá o privilégio de, juntamente com os teus filhos, meus irmãos, ó Pai amado, igualmente teus filhos, Senhor,
com os mesmos direitos, ó Pai, com os mesmos privilégios, ó Deus, de filhos do Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti. E eu quero interceder, o Senhor sabe de cada um, ó Deus amado, que está reunido comigo aqui nesse ambiente, ó Pai. Eu quero pedir do Senhor o livramento, aquele que se encontra, Senhor, em situação calamitosa. Quero te pedir, ó Deus amado, fortalecimento para aquele que se encontra enfraquecido, para aquele que se encontra, ó Deus amado, sem energia, Senhor, para viver, ó Pai. Quero que o Senhor dê luz para aqueles que estão nas trevas, que o Senhor dê a cura àqueles que estão enfermos, ó Deus amado, que o Senhor restitua a esperança àqueles que se perderam aí no caminho, ó Pai, que o Senhor tire, Senhor amado, que o Senhor quebre as correntes que prendem, escravizam no pecado, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, restaure com sabedoria, ó Deus amado, e os seus filhos, para que os relacionamentos, Senhor amado, sejam curados, ó Pai. Que haja, Senhor, a boa e agradável presença do Senhor, ó Pai, em todos os caminhos do teu filho e da tua filha, Senhor. E que hoje seja um dia, ó Pai amado, de vitória, um dia, ó Deus amado, de bênção, um dia, Senhor amado, que a presença do Senhor seja vista, seja notada em todos os caminhos meus e dos teus filhos, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela sua participação aí. E se o Senhor permitir, a gente vai estar durante essa semana ainda, né? Todos os dias aqui, às 7 horas da manhã até sexta-feira, tá bom? E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Boa semana, em nome de Jesus.